Olá! Hoje eu vou falar de um tema muito interessante que é comunicação assertiva. O que é se comunicar assertivamente? Ou seja, sem magoar outra pessoa, sem ficar contrariado, sem causar constrangimentos, né? Como é que eu posso me comunicar? Eu posso até discordar de alguém sem machucar outra pessoa, ou então eu ficar passivamente, eu mesmo ficar em casa remoendo isso depois, por que eu não falei que eu não gostava, que eu não queria, que eu não gostaria, né? Então eu vou falar um pouquinho para vocês antes de dar alguns exemplos de como ser assertivo, certo? Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é a definição de ser assertivo. Ser assertivo é uma postura comportamental, tá? Diante de pessoas e situações cotidianas, tá? Não existe certo ou errado, não está certo ou errado, mas está ligada à minha forma de verbalizar, a minha forma de expor e defender o meu ponto de vista, o meu posicionamento. Então, ser assertivo é ser firme e direto, sem sentir ou causar constrangimento a outra pessoa, ok? Então, a definição geral seria isso mesmo, eu conseguir me colocar, conseguir me expor sem ofender outra pessoa e não ficar contrariado, né? Na verdade, é se comunicar bem, né? Então, na verdade, não é o que eu falo, é como eu falo, como eu digo isso. Ok? Então, muitas pessoas ou elas escolhem ser passivas, ou seja, elas ficam quietas, mas ficam contrariadas, e isso vai angustiando, vai provocando irritações, e de repente até um bom relacionamento que ela está tendo com um colega de trabalho ou com um amigo, isso acaba influenciando esse relacionamento, porque quando a pessoa resolve falar, ela fala tudo de uma vez só. Vocês já viram acho que umas situações assim, que a pessoa não fala nada, de repente ela explode, fala um monte de coisa, fala, nossa, eu nem tinha percebido que você estava tão contrariado assim, ou aquela pessoa fica infeliz cultivando aquela ideia que isso faz só mal para sua saúde mental, né? E então, como colocar meu ponto de vista, como eu discordar de uma situação, certo? Sem causar constrangimento e sem causar mal-estar e não perder o amigo. Tem gente que tem receio de colocar a sua opinião e perder o amigo ou perder o emprego. Enfim, ela guarda às vezes até uma boa ideia que você poderia até estar argumentando um argumento positivo, né? Um argumento realmente produtivo, e você acaba deixando isso por medo de se expressar, ok? Então, eu vou dar 3 exemplos para vocês em situações diferentes, tá? Primeira coisa, certo? Eu estou num restaurante e encontro, por exemplo, um cabelo na minha comida. Eu tenho 3 situações, 3 formas de agir, três formas de me comunicar, né? De como é que eu poderia agir. Vocês já devem ter presenciado, ter visto ou ter agido de alguma dessas formas, tá? Uma primeira opção, o que eu poderia fazer? Eu posso ficar passivo, ou seja, ficar quieto, né? Eu encontrei o cabelo, não gostei, fiquei chateado, penso que nunca mais volto no local, eu fico quieto. Ou eu posso fazer um escândalo, chamo o chefe, chamo o gerente, as mesas do lado vão ouvir tudo, falo bem alto, grito, faço um escândalo porque eu achei um cabelo na comida, não quero, não vou pagar a conta, e faço aquele escândalo, tá? Ou eu posso chegar e chamar o garçom, falar baixinho, olha, eu gostaria que trocasse o meu prato porque eu encontrei um cabelo, certo? Então, qual das 3 formas eu ser o assertivo, né? É a terceira forma, né? É você resolver a situação sem precisar magoar ninguém, sem precisar fazer escândalo, sem precisar realmente chamar toda a atenção para cima de você. É uma situação ruim, uma situação chata, inconveniente, tá? Vou dar um outro exemplo, tá certo? Eu sou gestor de uma empresa, tá? Eu tenho um colaborador, tá? Por exemplo, que ele chega atrasado sempre. Eu tenho 3 alternativas aí, tá? Eu ficar reclamando, descontente daquela pessoa, ficar pensando, remoendo aquilo, mas eu não falo nada, eu fico passivo, certo? Mas incomodar os outros me cobrando uma atitude. Segunda opção, eu posso fazer uma reunião com todos os funcionários por causa de uma única pessoa e ficar dando indireta que alguém fica chegando atrasado, que eu não gosto disso, certo? Que vai causar o quê? Um mal-estar, eu já vi muito isso, e as pessoas, um olha pro outro, sabe, não é pra mim, é pra aquela pessoa, e a outra pessoa fica magoada, porque fica pensando assim, por que não me chamou, não conversou comigo, não quer saber nem por quê, né? Ou eu grito, faço um escândalo, vou te dar uma advertência, nem pergunto por quê, eu tomo atitudes que sem saber, sem me comunicar, simplesmente porque eu acho, nas situações que eu acho, ou eu chamo esse colaborador, né, individualmente, sozinho, e pergunto o que está acontecendo, né? Eu posso ajudar, o que está acontecendo? Quando você foi contratado pela empresa, a gente
foi te dito um horário, nós temos um horário, porque os outros funcionários também acabam me cobrando, né? E não foi isso que a gente contratou. Eu converso com a pessoa, vejo o que está acontecendo, de repente tem algumas situações seríssimas que está acontecendo com a pessoa, né? Então eu já vi gente às vezes gritar primeiro para depois perguntar e depois ter que pedir desculpa, né? De não saber o que está acontecendo. Eu estou dizendo que é certo a outra pessoa chegar atrasada e não comunicar, não falar. Mas você, como gestor, você está no papel do quê? De mediador, de ser assertivo. Se espera que um gestor seja assertivo, certo? Então, não haja pela emoção, mas haja pela razão. Então, ser assertivo é você dizer que você não está concordando, né, com uma situação, mas sem precisar magoar ninguém, nem sem precisar fazer escândalo nenhum. E vou dar um terceiro exemplo aqui, que é uma relação conjugal, tá? Então, de repente, vou dar esse exemplo assim, um dos cônjuges, ok, se irrita com a forma que o outro aperta a pasta de dente ou deixa destampada em cima da pia, certo? A pessoa pode escolher ficar passiva, ficar remoendo aquilo, tá? Parece uma coisa pequena, mas para quem vive constantemente todos os dias, às vezes tem pequenas coisas que irritam outra pessoa que para você não irrita, tá? Isso é conviver com os outros, é assim, né? Tem as diferenças e a gente tem que aprender a conviver. Mas aí a pessoa fica remoendo aquilo, mas não fala, porque tem medo de magoar, não sabe como falar, né? Ou essa pessoa fica dando indireta, né? Olha, o vizinho ali ou a vizinha ali, ó, o marido não gosta que deixa a pasta assim, olha que coisa chata, mas não chega para a pessoa e fala para a pessoa, que é a terceira solução, né? Você chegar a se comunicar, ou então agir de forma, olha, dessa forma, olha, eu comprei uma pasta para mim, outra para você, eu não gosto que deixa aberta, eu não gosto que deixa amassado, você usa a sua, eu uso a minha. Ou seja, se comunicar, né, encontrando uma solução que fique bom para todo mundo, mas sabendo se colocar, sabendo conversar com outra pessoa. Você não precisa magoar a outra pessoa para você colocar o seu ponto de vista. E assim, em milhões de outras situações onde nós podemos negociar, conversar, expor para outra pessoa por que a gente concorda com aquela situação ou não, sem ferir, sem magoar. Agora, uma coisa que eu percebo muito nos relacionamentos é dessa passividade, e aí quando chega num ponto a pessoa não suporta mais. Eu já vi gente falar assim, eu não posso nem olhar na cara mais do meu colega de trabalho, tá? Porque incomoda, mas a pessoa nunca falou, e a outra pessoa acha assim, se nunca falou, porque não incomoda. É isso que a outra pessoa vai pensar, tá? Então, e quem tá passando pela situação pensa assim, é óbvio, será que eu preciso falar isso, né? Precisa falar? Tá na cara? Não, às vezes eu quero dizer pra vocês, não está na cara, porque nós... Cada pessoa vem de uma família, vem de uma situação onde você foi criado daquela forma, né? Então, para ele, às vezes, aquela situação é correta. E se você não reclamou, tem gente que diz, você não falou porque tá tudo bem. E nem sempre está tudo bem, né? Então, esse cuidado da gente no dia a dia, ele é muito importante, tá? Para que a gente possa ter relações com as pessoas, relações saudáveis, né? Para que a gente possa também conviver e fazer bem para nossa saúde mental também, porque geralmente quando você não fala, você fica ruminando aquilo que a gente fala, né? Vulgarmente, né? Você fica repassando aquilo o tempo inteiro, pensando, isso vai cultivando raiva, rancor, vai cultivando mal-estar, né? Isso pode prejudicar o seu relacionamento interpessoal. Então, é importantíssimo que nós paramos e possamos pensar a respeito, como é que nós lidamos com essa situação, certo? Como que eu ajo em cada situação dessa? Né? Como é que eu ajo uma situação inesperada, onde eu não concordo, onde eu não compreendi bem a situação, como é que eu me comunico? Né? Então, saber falar, saber se colocar, respeitar a outra pessoa, ela é importante para que você tenha muito sucesso nos seus relacionamentos interpessoais, para que seja fácil para você lidar com as pessoas, né? Para que você não perca amigos, né? na jornada. Então, você não precisa engolir, como a gente diz, você precisa ser passivo, mas você também não precisa ser agressivo. Então, controlar as emoções, isso é muito importante para que você consiga desenvolver assertividade. É de uma hora para outra? Não. A gente tem que ir trabalhando isso dentro da gente no dia a dia, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam lá no meu canal, né? Que vocês vão estar sempre recebendo todos os vídeos que eu fizer, vai ser sinalizado, né? Que eu postei, né? Então vocês vão receber aí. E se vocês gostaram, dá um like lá, ok?